Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Ida Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. E eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje vamos discutir como o universo da tecnologia digital e a educação se combinam, gerando novas oportunidades e também problemas para a garantia do direito à educação. Vamos conhecer o que são direitos digitais e saber por que o ensino remoto se mostrou tão problemático durante a pandemia, especialmente aqui no Brasil. A tecnologia sempre foi considerada uma mera ferramenta na educação, um meio de ensino. E a visão que os educadores e gestores educacionais têm da tecnologia é utilitária, é para ensino, é só para poder ser uma forma de ensinar. Então não temos mais a possibilidade do presencial, que outras formas a gente pode usar para continuar ensinando, do mesmo jeito que a gente usava. Priscila Gonzalez é fundadora e diretora executiva do Instituto Educa Digital. Também professora e pesquisadora, ela estuda os seguintes temas: educação aberta, tecnologias e direitos digitais. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Eduquê. Olá, Andressa e Rui, obrigada pelo convite. A organização que você faz parte, que é Educa Digital, ela promove a educação e direitos digitais. O que isso significa? O Educa Digital está fazendo 10 anos agora, na verdade 11, né? Fez 10 anos em 2020. Desde que a gente nasceu, né? Desde que foi fundada a organização, o enfoque sempre foi a cultura digital, a educação aberta na cultura digital. Entendendo a educação aberta como não só recursos educacionais abertos, mas essencialmente práticas educacionais abertas, flexíveis, conforme os contextos diferentes que a gente tem no Brasil, que é um território imenso, por exemplo. E a gente sempre trabalhou com a questão do letramento digital. Alguns chamam de alfabetização digital, mas eu gosto de chamar de letramento porque eu acho que a gente tem que pensar em vários letramentos, porque a gente está numa sociedade em constante transformação, especialmente quando a gente considera a tecnologia. A tecnologia que a gente tem hoje, né, o cenário da sociedade digital que a gente tem hoje é muito diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, no momento, a gente fez um reposicionamento em 2018 para falar de educação, entendendo que para nós a educação já é a educação aberta. Então, quando a gente fala de educação, é a educação para o desenvolvimento humano, e a gente acredita que isso só acontece dentro de uma perspectiva aberta. Tecnologias, porque a nossa sociedade é cada vez mais cheia e permeada de tecnologias, e os direitos digitais, porque nós estamos vendo uma série de problemas, violações acontecendo agora no mundo atual da sociedade digital. Então, a gente precisa unir todo esse trabalho do direito ao acesso à informação, que sempre foi nosso foco, né, por conta da abertura dos recursos educacionais abertos, com a liberdade de expressão e também a privacidade e proteção de dados, que são essencialmente os 3 direitos humanos que acontecem no mundo digital, né? Não só eles, mas a gente enfatiza esses 3 direitos especialmente, que é o acesso à informação, que sempre foi, a liberdade de expressão e privacidade e proteção de dados. Pode-nos falar um pouco da diferença entre materiais de acesso aberto e materiais de acesso gratuito? Claro. Essa é uma pergunta bastante recorrente, é importante poder diferenciar que nem tudo que está gratuito na internet, ao alcance de um clique, é de fato aberto. Para ser aberto, aquele material, seja qual for o tipo de material, áudio, texto, vídeo, multimídia, precisa ter uma licença de uso aberta muito clara, que é a licença de direito autoral aberta. A gente tem hoje o Creative Commons, que também está aí há mais de quase 20 anos, que é uma organização internacional que quase todos os países, mais de 120 países, utilizam hoje, porque a questão da reforma do direito autoral, ela está muito estagnada em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, demais, porque as práticas sociais já mudaram.
A gente já tem uma outra interface de acesso, de busca, de locomoção, de estudos. E a Lei de Direito Autoral é de 1998. É muito diferente de 2021. O contexto de prática social que a gente tem hoje. E, infelizmente, a questão da reforma da Lei de Direito Autoral, ela estagnou, ela não está andando. Aqui no Brasil teve um movimento grande no começo dos anos 2000, mas isso não foi para frente, é uma pena. E outra coisa importante, por que a gente fala bastante da educação em direitos digitais? Porque a educação, de uma certa forma, ela fica fora desses debates que são pauta na sociedade. É como se não tivesse a ver. E tem tudo a ver falar em direito autoral no contexto digital, se a gente quer levar o letramento digital para os nossos educadores, para os nossos estudantes. Se a gente for pensar, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a área de educação não participou nada do processo, das discussões. Hoje eu faço formação de professores e eu trago o Marco Civil, eu falo desde como funciona a internet. Quando a gente manda um e-mail, qual que é o processo? Para onde vai esse dado que a gente está enviando pelo e-mail? Os educadores ainda não sabem que a internet tem uma estrutura física. Quando a gente fala a nuvem, a nuvem está aí, onde estão nossos dados? Estão invisíveis? Não, a nuvem é física, são cabos submarinos. Isso, em 2021, ainda é uma descoberta para os nossos educadores e gestores públicos. E tem outro aspecto da diferença entre gratuito e aberto, que é mais difícil das pessoas entenderem, é que quando a gente acessa uma plataforma gratuita, por exemplo, online, e a gente não paga com dinheiro, a gente está pagando com os nossos dados. Os nossos dados alimentam aquela plataforma que está sendo desenvolvida com algoritmos de inteligência artificial e vai melhorando o produto. Os nossos dados vão tornando aquela plataforma cada vez melhor. Nós estamos pagando, sim, com o ativo mais valioso da nossa sociedade hoje. Por isso que é fundamental a gente entender que sociedade é essa que a gente tem hoje, que cultura digital nós temos hoje. Então é por isso que vocês tentam focar-se no letramento e os direitos digitais, não é? Exatamente. E aí eu queria pegar um gancho do que você está falando, Priscila, que você mencionou como é que a gente paga essas coisas com dados e não necessariamente com o nosso dinheiro, questões seriam gratuitas, para já trazer uma pergunta sobre esse tema, né? Aqui no Brasil, mas também no mundo, com as políticas emergenciais, vieram tendo uma série de parcerias, né, com grandes empresas de tecnologia para essas plataformas de educação remota, gerando uma série de questões, polêmicas, discussões e efeitos disso. Você tem como comentar para a gente um pouquinho sobre essa questão, essas problemáticas, e também aproveitar para contar um pouco sobre esse projeto Educação Vigiada, né, que vocês fizeram? Claro. Isso que a gente está vendo até hoje, né, um ano depois, vimos no começo da pandemia e agora o que se perpetua, né, continua essas parcerias grátis de novo, tá pagando com os dados. O que acontece? Eu acho que tem vários fatores aí para a gente analisar. O primeiro deles é que a tecnologia sempre foi considerada uma mera ferramenta na educação, o meio de ensino. E a visão que os educadores e gestores educacionais têm da tecnologia é utilitária, é para ensino, é só para poder ser uma forma de ensinar. Então não temos mais a possibilidade do presencial, que outras formas a gente pode usar para continuar ensinando, do mesmo jeito que a gente usava. Não teve uma visão crítica na mudança, na emergência, naquele desespero de continuar atendendo os alunos, óbvio. Mas é que isso remete a um passado que também nunca se refletiu e se discutiu o que significa esse híbrido, que agora está todo mundo falando do híbrido. O que a gente fazia antes ou experimentava antes possibilidades de diferentes daquele formato nada flexível, que não é educação aberta, de ter o professor ali transmitindo conteúdo para uma classe e todo mundo olhando para a nuca, né? Aquela imagem clássica que a gente tem de escola. Então, isso é uma reflexão de que não houve. Então, obviamente, pensar a tecnologia como um mero instrumento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o desconhecimento dos nossos gestores públicos, aqueles que estão diretamente envolvidos com o serviço de educação como um direito, de conhecerem esse cenário
que a gente está vivenciando hoje, o cenário que nós temos hoje, que o grátis envolve um pagamento oculto. O grátis envolve dados dos nossos estudantes, dos nossos professores. O que essas empresas vão fazer com esses dados? E o que a gente mapeou, tanto na Educação Vigiada, como via live, via mapeamento, como elas estavam se organizando para atendimento remoto, foi que o que elas fizeram? Aceitarem os termos das empresas. Então não houve nenhuma preocupação em termos de gestão pública. Como assim aceitar os termos? Só porque a gente não está pagando com dinheiro, quer dizer que todo mundo é obrigado a aceitar o termo da empresa? E nós fizemos também uma análise descritiva do que está escrito nos termos de uso dos grandes pacotes de educação, que foram os mais usados, têm sido os mais usados, né? Google, Microsoft, os tais dos pacotes Education. E o que a gente constatou lá? Primeiro que eles são uma tradução pura. É uma tradução, não é nenhuma versão, uma adaptação com a nossa legislação, não. Eles citam legislação da Califórnia. Isso já fere a própria atuação deles no país, né? Então, tá assim. Outra coisa que tinha lá, a responsabilidade é toda da instituição, de quem assina o termo. Então, a instituição é responsável por pegar todos os aceites e consentimentos dos pais, qualquer problema de uso indevido, a culpa é da instituição, a empresa se exime de tudo. E o terceiro ponto é que todos os aplicativos que não estão no pacote Education, se o aluno usa, por exemplo, YouTube, Google Maps, os dados vão ser usados comercialmente sim. É isso, as gestões não sabem disso. E tem também uma subserviência, eu gosto de falar essa palavra, parece forte, eu não vejo outra melhor, porque é uma subserviência de achar que a Big Tech, ou a EdTech, ou a empresa externa sabe muito mais do que nós, então vamos aceitar os termos dela, porque ela ainda está dando de graça para nós. Então eu acho que esse desconhecimento é muito sério. E nem acho que é má fé. Eu acho que é um desconhecimento que acaba gerando um dano que pode levar, sim, a milhares de outras consequências. A LGPD agora chegou. Um terceiro problema que eu vejo todos esses anos acompanhando as gestões de educação, é que tem muita falta de diálogo entre as partes pedagógicas, técnicas e jurídicas. Tanto que a gente criou um jogo que chama Jogo da Política de Educação Aberta, que a gente usa nas formações para fazer um diagnóstico do grau de abertura de uma política, de um programa. E para fazer esse jogo, para participar desse jogo, precisa ter essas três áreas juntas, porque o jogo trabalha com esses três aspectos. Porque se eu tomo uma decisão pedagógica, o que isso impacta no técnico? A decisão pedagógica agora é o remoto. Para eu fazer o remoto, eu vou precisar de uma plataforma de tecnologia. Bom, eu não tenho. Onde eu vou achar? Quais são as opções? E não é isso que acontece. Acaba que o pedagógico decide tudo por não sei quais estratégias, algumas vezes as parcerias, né? A gente tem essa cultura de parceria empresarial, fundações, na educação como um todo. E aí a pedagogia decide sozinha, né? A gestão pedagógica e diz para a técnica o que eles têm que fazer para poder acontecer aquele programa, aquele projeto. E o jurídico tem que balizar o que a parte pedagógica decidiu. Não existe uma harmonia de entendimento dos impactos de cada ação pelas três áreas. A gente tem uma política muito top-down ainda, que é o gestor da pasta, que decide tudo o que fazer, de acordo com o repertório que ele tem, o grupo com o qual ele está acostumado a trabalhar, e todo mundo na gestão tem que fazer acontecer, tem que colocar aquilo em prática. E agora, digamos, já nos demos uma perspectiva como este mundo digital está a entrar na educação brasileira, e o que é que esta pandemia de Covid-19, encerramento das escolas, o que é que veio influenciar este fenómeno que nos descreveu? A pandemia, ela exacerbou uma série de desigualdades que a gente já tinha, e às vezes algumas pessoas me perguntam, essa semana mesmo eu tive um workshop internacional na Unicamp, e os colegas britânicos perguntam, acham que a questão da falta de acesso é na favela, é só na zona rural, e aí quando eu falo que não, na cidade grande também tem, nas capitais também tem, nós temos um problema de acesso, um problema de banda, porque o acesso comprovadamente pelas pesquisas no Brasil é pelo celular. As pessoas acessam a internet pelo celular e por pacote de dados. Se o pacote de dados acaba, ainda a gente tem uma coisa bem perversa que é o zero rating. O que é o zero rating? São os acordos que as teles, que a gente paga para ter um pacote de dados,
fazem com as empresas as mídias sociais, por exemplo, Facebook, WhatsApp, e as pessoas continuam usando esses aplicativos mesmo se o pacote de dados acabou. O que gera uma conveniência para a pessoa, que inclusive isso não é permitido pelo Marco Civil, né? Acabou sendo um acordo que a gente não sabe direito como que isso aconteceu, mas é fato, isso é uma prática. E isso acaba não só restringindo o direito de acesso à informação das pessoas, como pode potencialmente proliferar, por exemplo, a desinformação. Se a pessoa não consegue clicar no link que ela recebe na mensagem, ela acredita ou confia ou concorda com o título e ela começa a disseminar aquilo sem ter lido, às vezes a notícia é antiga para dizer a coisa mais básica que pode acontecer. Essa é uma questão. O acesso, a forma como a política está sendo organizada, apesar de a gente ter o Marco Civil, e o Marco Civil está aí vivendo ataques, né, o tempo todo, por meio de decretos, o que é pior ainda, né? A gente tem um governo de decretos, é uma coisa indescritível que a gente está vivendo hoje. E a gente tem, no Brasil, 4,8 milhões de crianças sem acesso à internet. Sem acesso à internet nos lares. Elas não têm como. Fora as que têm, muitas vezes tem que compartilhar o celular, o computador. Então, essas questões vieram totalmente à tona agora com a pandemia. Isso ficou ainda mais acirrado, esses contrastes, essas exclusões, algo que vem lá da década de 90, quando se privatizou as telecomunicações, e o FUST não foi devidamente usado como deveria ter sido. A gente está vendo as consequências de uma gestão, não só educacional, né, mas uma gestão mesmo de política nacional que a gente não teve. É interessante ver como impactos da pandemia já vinham de antes, mas se aprofundaram, né? O caso da fake news, se escancararam. Eu tenho falado que subiu a superfície, né? Agora mais pessoas conseguem ver o que a gente já avisava desde antes. Mas tem outra questão que a gente queria que você discutisse um pouco com a gente, sobre a questão da educação à distância e, assim, esse modelo e o que a pandemia pode trazer em relação a isso também. A gente tem um caso, né, que recentemente o candidato a prefeito de Nova York, Eric Adams, referiu, aí entre aspas, que ao utilizar as novas tecnologias de aprendizagem à distância, não precisa que as crianças da escola estejam num edifício escolar com vários professores. É exatamente o oposto. Poderia ter um professor muito bom para ensinar 300, 400 alunos que têm dificuldades, fecha aspas. O que você acha dessa perspectiva, né, do uso do ensino à distância e dessas discussões que têm sido feitas também aqui no Brasil, né, não só lá nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo? Eu acho que essa é uma visão obtusa do que é a educação. A educação não é o ensino. A educação é muito mais que o ensinar conteúdos curriculares. Se a pessoa acredita que o importante na educação, seja no ambiente escolar, seja nos países que têm o homeschooling, é simplesmente passar conteúdo, é uma visão obtusa da educação, porque tem a experiência. Imagina o Metropolitan Museum resolver tirar todas as obras de dentro do espaço do Metropolitan e pôr na rua. Não vai ser a mesma coisa. A experiência de entrar no museu é única. A experiência de você ter as relações, o aprender a conviver na escola, não dá para simplesmente substituir. É como se a escola fosse reduzida a só a transmissão de conteúdo. E é uma coisa tão chocante, declarações como essa, porque a gente discute isso há 30 anos atrás, que a escola não é só transmissão de conteúdo, mas quando a gente vê, o discurso ainda continua sendo como se um professor incrível fizesse uma aula online e todo mundo aprendesse, que é só para isso que a escola serve. Eu acho muito ruim esse tipo de visão, porque desvaloriza todo o processo educativo e o processo de ecossistema da escola, que é muito difícil do dia a dia. Os educadores dão um duro danado, os gestores, a parte administrativa, e todos nós que tivemos experiências, por mais que a gente tenha críticas, e é bom que a gente tenha, porque faz parte, nós temos uma visão de tudo que foi bacana de ter vivenciado na escola. E num país
país como o Brasil, o espaço da escola é fundamental. Não dá pra gente pensar em agora é tudo aula online. É uma visão de quem não conhece a nossa realidade. E me admira também que, mesmo fora, nos Estados Unidos, a gente tem esse tipo de coisa também, né? Que foi essa declaração do candidato. E por que é que acha que esta perspectiva e este tipo de visão muito simplista e como as tecnologias podem resolver os nossos problemas? É isso mesmo, Rui. É uma visão de solucionismo tecnológico, como diz o Morozov, que é um pesquisador da atualidade que vem fazendo muitas críticas em relação ao Vale do Silício Feelings, né? Esse jeito de pensar do empreendedorismo digital que vai resolver tudo. Então, o que nós precisamos mesmo é ter toda a tecnologia à mão e nós precisamos formar esses jovens para serem o quê? Trabalhadores dessas empresas de tecnologia. É para isso. E é essa educação que a gente quer. A gente não tem que pensar no que a gente precisa produzir no país, como pesquisa, como tecnologia mesmo. O fato das escolas, e não só escolas, viu, gente? É bom frisar que o Educação Vigiada mostrou que as universidades públicas também, elas estão deixando de investir internamente na toda a parte de TI, por exemplo, porque para que elas vão investir se elas estão usando tudo externo? Então a gente vai virando a colônia digital, que também tem outros pesquisadores que usam esse termo, né? Nick Coudry, o Ulisses Merrias, eles estão trabalhando nessa perspectiva. É um novo colonialismo digital que está surgindo e a gente está participando disso, achando que é assim mesmo, porque é bacana só servir às empresas Big Techs e quem produz tecnologia. Tem uma outra coisa, além do ensino híbrido, que virou modinha agora também, é a tal da educação 4.0, 5.0, eu já vi até 7.0, gente. Aí eu falo assim, toda vez eu falo isso, né? A gente está transformando a educação num carro, é isso? Cada ano a gente lança um modelo e a gente quer vender esse modelo. Todo mundo tem que fazer igual, né? Para ter concorrência. O que é isso que a gente está transformando a nossa educação? Vai virando um produto obsoleto. Mas o que me deixa, vamos dizer assim, até otimista, é que quando eu trago essas abordagens nas formações, as pessoas de repente falam, nossa, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque tá todo mundo naquele fazer, cumprir e não pensa nessas possibilidades todas, nessas questões todas aí que a gente tem e que tem a ver com educação política. Outro dia a gente estava conversando também, agora, gente, nem também, anteontem, a história desse mais um agressor de mulheres que foi denunciado e que teve seguidores e curtidas aumentadas, e aí uma determinada organização que trabalha com educação midiática postou que era um absurdo, que as pessoas não podem curtir, que não é possível fazer isso. Mas, de alguma forma, isso despolitiza, porque você não pode atribuir o problema unicamente a uma escolha individual. Cadê a responsabilidade da imprensa? Cadê a responsabilidade das plataformas? Por que isso está acontecendo? O contexto é muito mais complexo do que a gente achar que é só uma decisão. Faça legal, use bacana a internet que tudo vai ficar bem. Não é. Muito interessante, Priscila. Eu estava aqui pensando, em 2017 fiz um trabalho com a ONU lá em Nova York e eu tive lá quando apresentaram a robô Sofia pela primeira vez para o mundo. Vários países assistindo e eu fui lá olhar de cantinho como é que era. E, claro, é outra discussão sobre inteligência artificial, etc. Mas eu lembro que na mesa tinha uma pessoa que discutia a questão crítica, né? Assim, de ter um robô de inteligência artificial, enfim. E o resto eram todas representações de empresas que ajudaram a promover, desenvolver e financiar a robô Sofia. E das perguntas que foram feitas por diversos países, especialmente os países do que a gente chama de sul global, eram quando que eles poderiam ter acesso àquele robô, ou a mais crítica que eu ouvi era como as empresas do Vale do Silício iam contratar pessoas de seus países para trabalhar lá no Vale do Silício. Então, eu com o olho cada vez mais arregalado, eu que adoro filmes distópicos, pensando como ia ser o futuro com isso funcionando daquele jeito. E ao mesmo tempo, nessa conversa, eu tive esses dias discutindo educação indígena e quilombola. Para quem não é do Brasil, quilombola é um termo utilizado
para os povos que são descendentes, né, de ex-escravos e que se aquilombam, ficam, né, nas suas comunidades, mantendo a cultura e a sua tradição do seu povo, né? E a gente estava discutindo a educação quilombola indígena e nas resoluções do Conselho Nacional de Educação no Brasil, que datam, né, de 2002, 2006, 2008, que foi uma época de muito avanço nas nossas políticas educacionais aqui. Um dos termos que eles utilizam para o objetivo, né, da educação indígena quilombola nas resoluções respectivas é o bem viver. Então eu estava aqui raciocinando, né, pensando sobre toda essa questão da tecnologia, né, para que ela serve. E tem muita relação com essa questão dos direitos e do bem viver. E aí eu tô falando tudo isso para te perguntar qual conselho que você daria a quem está nessa linha de frente da educação, que é aprender usar essas tecnologias digitais de forma aberta e respeitando, claro, a garantia do direito à educação e, por que não, desse bem viver. Inclusive esse bem viver tem um teórico incrível que acabou de fazer 100 anos, que é o Edgar Morin, que há 20 anos escreveu, traduzia como que a complexidade, esse pensamento complexo, que nós humanos somos parte da natureza, não tem uma divisão, né, do homem sempre explorar a natureza, mas nós temos que perceber esse ecossistema que a gente faz parte, e ele fala do bem viver. Como que a gente educa para o bem viver, né? O que seria esse bem viver? O quanto que a gente está semeando isso? Que tem a ver com a convivência, tem a ver com o próprio autoconhecimento, coisas que, de uma certa forma, se traduziram nas competências socioemocionais. Mas por quê, gente? Porque a OCDE resolveu falar disso. Porque antes, muito antes, a gente já falava, mas só quando a OCDE fala é que aí a educação resolve olhar para isso, porque, nossa, tá dando problema lá no mercado de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa sempre lembrar, né? Por que esse tema saiu agora? Parece que veio de agora, não veio. Inclusive as comunidades, elas são uma grande fonte inspiradora pra gente, né? As comunidades que na época do começo dos anos 2010, assim, tinha um projeto muito legal, o Índio Educa, que era aberto, em licença aberta. Eles fizeram uma plataforma em que os estudantes criavam diversos materiais para poder compartilhar a sua própria cultura. E isso durou um tempo, até que eles não tiveram mais financiamento, não conseguiram dar mais andamento para o projeto. Então é uma outra coisa muito triste que a gente tem no Brasil, é essa descontinuidade dos apoios dos projetos que são comunitários, que tem a ver com o contexto, e isso está muito forte hoje. A gente quase não vê ações vindo, as comunidades são verdadeiras resistências que estão aí hoje, né, tentando fazer ao mesmo tempo diferente, mas também se aproximar. Não é dizer que agora vamos voltar para o que era, como não é isso. Eu acho que a gente não pode nem renegar o que a gente teve no passado, de coisas boas, e também não pode deixar de olhar para o que está por vir. O que é essa IA aí? O que é esse algoritmo da IA? A gente tem que olhar para isso. Mas como que a gente faz essa combinação, né? Esse equilíbrio? Eu acho que eu posso resumir o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, mas uma frase. Não seja dependente. Amplie seu repertório. E aí, isso vale para todos. Professores, porque a rede, a secretaria, a XYZ está obrigando a usar o Google Education. Você pode buscar com seus colegas, conhecer outras possibilidades, quem sabe ir na sua diretoria de ensino, levar esse questionamento, falar sobre isso. A gente também se acostuma com a política top-down, porque ela facilita muitas coisas, alguém tomar decisão pela gente. Então tem um fazer aí que é procurar saber mais, procurar informações, o que são materiais abertos de fato, que não são gratuitos. Onde que eu acho alternativas às grandes ferramentas das Big Techs. Pensando nisso, a gente sabe que um dos dramas, uma das coisas difíceis mesmo, é encontrar esses materiais. A gente vem desenvolvendo desde 2017 uma série de ações e projetos. Por quê? A gente faz isso em conjunto com ações de advocacy e formação de gestores, para que eles conheçam que existe. Então a gente tem, por exemplo, o Relia.org.br, que é um referatório de REA, e a gente usa esse referatório
nos cursos que a gente faz, os professores vão lá, pesquisam os REA, deixam comentários, o que eles acharam, o que eles não acharam, para fomentar essa ideia de que não está pronto, a plataforma não é perfeita, tudo que está lá dentro não é incrível. A gente está colocando, na medida do possível, o que está sendo compartilhado na rede de uma maneira aberta, com a licença aberta. Mas a gente quer que isso seja, de fato, colaborativo. E a gente vê que isso é um desafio. As pessoas querem as coisas prontas e perfeitas, arrumadinhas. Então, a prática de abertura, se tem uma licença, significa que você pode melhorar. Nossa, é aberto, não tá tão bom, mas eu vou melhorar. Porque a gente tem a cultura da editora, do livro didático pronto. Como que pode ter erro no livro didático? Vamos consertar o erro, vamos conversar com a classe, ver o erro. A gente atribui sempre algo que tá fora da gente, né? Isso é muito, muito comum na educação. Outra coisa que a gente fez foi o Escolha Livre, escolhalivre.org.br, e nesse Escolha Livre, a gente lançou ano passado, tem ferramentas abertas e livres para videoconferência, para escrita colaborativa, para gravação de vídeos, uma série de ferramentas abertas. E não é para escolha livre individual, é bom frisar. É mais uma chamada para ação, porque se a gente não tiver um lugar onde mostrar que existe, fica muito difícil também a gente convencer e explicar para o gestor público que é possível sim criar uma rede própria, por exemplo. Como que eu tenho uma rede independente para não mandar todos os meus servidores para fora do Brasil? Se o meu servidor de e-mail, de documentos está fora do Brasil, como que eu sei que aquilo está sob qual legislação? Eu tenho certeza que eu estou protegido aqui por conta da legislação deles, está de fato combinada com a que a gente precisa ter aqui? Enfim, a gente não sabe. E essa infraestrutura tecnológica, essa infraestrutura de rede é importante também quando a gente vai pensar uma política pública. Não dá mais para dissociar. Tudo que a gente vai fazer hoje tem a ver com o digital. Vai ter uma plataforma, vai ter um livro digital, e isso vai ficar em algum lugar. Ele vai para algum servidor. Aonde que vai esse servidor? Quem que fornece isso? E quanto isso vai custar? É de graça? Mas como assim é de graça? Não é possível que serviços tão robustos estejam sendo dados, de graça. O Escolha Livre, o Relia, a gente fez também um mapa de serviços, tentando mapear comunidades, associações, inclusive empresas que ofertam serviços em software livre, que também era uma outra demanda que faziam pra gente. Mas a gente não sabe onde encontrar, para quem a gente vai recorrer. Então nós estamos numa tentativa aí de tentar, já tem empresas e associações de vários lugares do Brasil, a gente está fazendo uma nova divulgação. Agora, tem um lado que eu ando pensando muito nisso. Todo esse movimento do software livre que a gente teve aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi muito legal e tem ainda reverbera até hoje, de alguma forma, a gente não conseguiu fazer isso se disseminar, tornar isso mais conhecido pela educação, pelos gestores educacionais, pelos legisladores. Hoje a gente mexeu no próprio projeto REA, que era de 2011. A gente conseguiu mexer, ele foi aprovado em 2 comissões, mas a gente queria mexer mais ainda, para poder entrar mais nos aspectos de direitos digitais, que a gente sabe que é o grande drama hoje das gestões públicas. Priscila Gonzalez, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Obrigada a vocês, Andressa e Rui, pelo convite. Vida longa ao Eduquê. Vida longa ao REA. A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com. Algumas das referências citadas pela Priscila podem ser encontradas no site do Instituto Educa Digital, educadigital.org.br. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados, e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque 5 estrelinhas para o Eduquê no Apple Podcast ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Brem, Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pelo Instituto
de Educação da University College of London, pela NORAD, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes por você. Faça sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!